vamos falar sobre a Revolução Industrial na Inglaterra. É possível distinguir três períodos bem marcados no processo de industrialização em escala mundial. O primeiro vai de 1760 a 1850, período no qual a Revolução Industrial praticamente se restringiu à Inglaterra, que se constituía, então, na oficina do mundo, e preponderou a produção de bens de consumo, especialmente os têxteis, e a energia a vapor. A segunda fase, que vai de 1850 a 1900. A Revolução Industrial se difundiu pela Europa, Bélgica, França, Alemanha e Itália, e no fim do século a Rússia, América, nos Estados Unidos, e Ásia, Japão. Intensificou-se a concorrência entre as nações industrializadas. Desenvolveu-se a indústria de bens de produção. Expandiram-se as ferrovias. Surgiram novas formas de energia, como a hidrelétrica, e novos combustíveis derivados do petróleo, como a gasolina, que teria ampla aplicação com a invenção do motor. Ao mesmo tempo, ocorria uma verdadeira revolução nos transportes marítimos e terrestres, com a invenção da locomotiva e do barco a vapor. A terceira fase, que vai de 1900 aos nossos dias atuais. Nesse período, surgiram os grandes conglomerados industriais e as multinacionais. A produção foi automatizada, permitindo o surgimento da produção em série e o advento da sociedade de consumo de massas, através da expansão e difusão dos meios de comunicação. Ocorreu ainda o avanço da indústria química e eletrônica, da engenharia genética e o surgimento de uma verdadeira revolução cibernética. Vamos ver agora como surgiu a Revolução Industrial, Vamos ver agora o contexto em que surgiu a Revolução Industrial, os momentos que a antecederam e como ela afetou a sociedade. O artesanato foi a primeira forma de produção industrial. Surgiu no fim da Idade Média, com o renascimento comercial e urbano, e definia-se pela produção independente, no qual o produtor possuía os meios de produção, instalações, ferramentas e matéria-prima. Trabalhando em sua própria casa, o artesão, sozinho ou com sua família, realizava todas as etapas da produção, desde a preparação da matéria-prima até o acabamento final. A manufatura representou um estágio mais avançado. Foi o resultado da ampliação do consumo, o que levou muitos artesãos a aumentarem sua produção, assim como muitos comerciantes a se dedicarem à produção industrial. Neste caso, o comerciante manufatureiro distribuía a matéria-prima para que os artesãos trabalhassem em suas casas, recebendo pelo trabalho um pagamento previamente combinado. Gradativamente, o comerciante começou a entrar na produção. Primeiro, ele reuniu alguns artesãos mais especializados para dar acabamento aos tecidos, depois para tingir, mais tarde para tecer e finalmente para fiar. Surgiram assim verdadeiras fábricas, nas quais os trabalhadores eram assalariados e não tinham mais controle sobre o produto de seu trabalho, pois já não controlavam os meios de produção. A produtividade do trabalho aumentou por causa da divisão social da produção, ou seja, cada trabalhador realizava uma etapa na elaboração de um produto. A maquinofatura foi a etapa final. Nela, o trabalhador estava submetido ao funcionamento da máquina e à gerência direta do empresário. Foi exatamente com esta etapa
que se consolidou a Revolução Industrial. Na base do processo de industrialização da Inglaterra, no século XVIII, está a Revolução Inglesa, do século XVII, que vimos na aula passada. Por um lado, a burguesia que venceu a monarquia promoveu a conquista dos mercados mundiais. Por outro, transformou brutalmente a estrutura agrária. Vejamos cada um desses aspectos. O avanço dos ingleses sobre os mercados mundiais e principalmente coloniais foi brutal no século XVIII. Sua hegemonia naval dava a eles o controle dos mares e, por consequência, do mercado mundial. Nesse momento, quando se iniciou o processo de industrialização, era o mercado que comandava o ritmo da produção, ao contrário do que aconteceria mais tarde. Nos países já industrializados, é a produção que cria seu próprio mercado. A primeira indústria mecanizada foi a da tecelagem do algodão. Mas isso não é tudo, pois do mercado externo veio também a maior parte dos capitais, originários do tráfico de escravos e do comércio colonial ou com metrópoles colonialistas, como Portugal. Provavelmente 50% do ouro extraído das minas brasileiras terminou no Banco da Inglaterra. Não há provas de que esse capital tenha sido investido diretamente na indústria, mas é certo que foi investido em obras de infraestrutura, estradas, portos e canais. A disponibilidade de capital, junto com a existência de um sistema bancário, explica a baixa taxa de juros, o que significava dinheiro barato para os empresários. Para completar, é necessário lembrar que a grande indústria inglesa, até a segunda metade do século XVIII, era a tecelagem de lã, mas não foi aí que teve início a mecanização, e sim na tecelagem do algodão, cuja matéria-prima vinha do mercado colonial, da Índia, dos Estados Unidos e do Brasil. Ao mesmo tempo, por ser esse tecido mais leve e adequado a climas mais quentes, se ajustava perfeitamente aos mercados coloniais, situados nas zonas tropicais. Das colônias vinham, dessa forma, a matéria-prima, os capitais e o consumo. Para entender o quarto elemento essencial à industrialização, é necessário analisar a transformação na estrutura agrária após a Revolução Inglesa. Com a Gentry no poder, dispararam os cercamentos, autorizados pelo parlamento. A divisão das terras coletivas entre os antigos proprietários foi feita de modo que beneficiou os grandes possuidores da terra. As antigas parcelas de terra, exploradas pelos camponeses, foram reunidas em um único lugar e cercadas, mas eram tão pequenas que não garantiam sua sobrevivência. Eles transformaram-se, por isso, em proletários rurais. Disso resultou a quebra da divisão da vida desses camponeses, ou seja, o fato de serem ao mesmo tempo agricultores e artesãos. Duas consequências importantes vieram desse fato. Primeiramente, diminuiu a oferta de trabalhadores na indústria rural, no momento em que o mercado ganhava maior impulso, tornando-se indispensável a adoção de um novo modo de produção capaz de atender às necessidades mercantis. Em segundo lugar, a proletarização das relações de trabalho no campo abriu espaço para o investimento de capital na agricultura, resultando disso a especialização da produção, o avanço técnico e o crescimento da produtividade. Em decorrência desses fatores, a população cresceu, o mercado consumidor se ampliou e sobrou mão de obra para os centros industriais. O processo de mecanização na Inglaterra começou na indústria têxtil do algodão, na tecelagem e na fiação.
teve início dessa forma na indústria dos bens que eram consumidos. Na segunda metade do século XVIII, se aceleraram as invenções. É preciso lembrar que as invenções não são o fruto de atos individuais ou pura coincidência. São resultado de problemas da vida real, colocados para homens práticos, frequentemente sem formação científica. Mesmo que um determinado inventor acabe por fazer uma invenção, ele representa naquele momento uma necessidade. As invenções realizadas fora das necessidades nasceram mortas, porque não tinham condições para serem usadas. Leonardo da Vinci, por exemplo, imaginou a máquina a vapor no século XVI, mas somente no século XVIII ela teve uma necessidade na sociedade. Para alguns historiadores, a Revolução Industrial teve início no ano de 1733, com a invenção da laçadeira volante. Esse instrumento, adaptado aos velhos teares manuais, aumentava a capacidade de tecer, pois até então o artesão somente podia fazer um tecido da largura de seus braços. Essa invenção provocou um desequilíbrio, pois começaram a faltar fios, cuja produção era feita na roca de fiar. A invenção da spinning jenny passou a permitir a um só artesão fiar de 8 a 80 fios de uma só vez. Mas os fios eram finos e quebradiços. Então surgiu uma invenção econômica que produziam fios muito mais grossos. Um novo problema, porém, surgiu. O tear mecânico exigia uma força superior à força humana para se mover. A energia hidráulica, à base de rodas d'água, resolvia o problema, mas era inconstante. Tornava-se dessa forma necessário uma nova forma de energia para mover as máquinas. Essas necessidades estimularam o espírito criativo e mobilizaram os capitais, resultando na invenção da máquina a vapor. Sua máquina de movimento duplo, com uma biela e uma manivela, transformava o movimento linear do pistão em movimento circular, adaptando-se aos teares. Para aumentar a resistência das máquinas a vapor, era necessário substituir a maior parte das peças, feitas de madeira, por peças de metal. Isso exigia ferro de boa qualidade, o que estimulou o avanço da siderúrgica. Em 1783, Henry Cort inventou o método de obtenção de ferro, chamado pudlagem, pelo qual a liga em fusão de ferro e carbono era descarbonizada. Obviamente, precisava-se de carvão de boa qualidade, que não deixasse impurezas. A obtenção do carvão em substituição a obtenção do carvão mineral em substituição ao carvão vegetal, que se tornava cada vez mais escasso, resolveu o problema. A aplicação da energia a vapor na fiação e na tecelagem do algodão equilibrava, ao mesmo tempo em que acelerava, o ritmo da produção, exigindo maior oferta de matéria-prima. Concluiu-se, portanto, que o ritmo da mecanização foi completamente desequilibrado, o que se explica pela inexistência de intervenção do Estado e pelo fato de os empresários conduzirem o processo de acordo com os seus interesses. Mas, acima de tudo, explica-se pelo fato de a mecanização ter começado nos bens de consumo e não nos bens de produção, o que seria muito mais racional, mas absolutamente impossível na primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial provocou a concentração dos trabalhadores ao redor das fábricas, mas o seu aspecto mais importante, que trouxe uma radical transformação no caráter do trabalho, foi a separação entre o capital e meios de produção,
instalações, máquinas e matérias-primas, de um lado, e o trabalhador de outro. Com isso, os operários passaram a ser simples assalariados dos capitalistas, que eram os donos do capital. Uma das primeiras manifestações da Revolução Industrial foi o desenvolvimento intenso dos centros urbanos. Londres chegou a 1 milhão de habitantes em 1800. Os velhos centros industriais do sudoeste declinaram. O desenvolvimento industrial e urbano se deslocou para o norte da Inglaterra. Grandes centros industriais como Manchester abrigavam enormes massas de trabalhadores que viviam em condições miseráveis. Os antigos artesãos, habituados a controlar o ritmo do próprio trabalho, tinham de se submeter agora à disciplina da fábrica. Os homens passaram a sofrer a concorrência do trabalho feminino e infantil. Na indústria têxtil do algodão, em 1835, as mulheres representavam mais de 50% da massa trabalhadora. Em certos trabalhos, se empregavam crianças de até 6 anos de idade. Não havia garantias contra os acidentes do trabalho, nem indenização por qualquer machucado ou acidente, nem pagamento dos dias parados por causa desses acidentes. A mecanização da produção desqualificava o trabalho, o que tendia a baixar o salário do trabalhador. Havia frequentes paradas da produção, criando um grande número de desempregados. As novas condições tendiam a diminuir os rendimentos individuais e familiares, contribuindo para a redução da média de vida. Muitos trabalhadores procuravam fugir desses problemas, entregando-se ao alcoolismo. Outros se rebelaram contra as máquinas, que responsabilizavam por sua miséria. Nesse processo, envolveram-se muitos artesãos que já não mais podiam competir com a produção industrial. Os proprietários e o governo tiveram de organizar uma verdadeira defesa militar para proteger as fábricas. A difícil situação dos camponeses, agredidos pelos cercamentos, e dos artesãos, empobrecidos pelas fábricas, e ainda mais estimulado pelas ideias que vinham da Revolução Francesa, levou as classes dominantes a criar a Lei Speed-Handlen, de 1797, que garantia a subsistência mínima ao homem que não fosse capaz de se sustentar por não ter trabalho. Para custear essas despesas, foi criado um imposto especial, que devia ser pago por todos. Eram numerosos os motins de fome, resultantes da elevação do preço do pão ou da falta de dinheiro para comprá-lo. A organização era mais intensa por parte dos trabalhadores mais especializados, como os penteadores de lã. Inicialmente, eles se organizavam para pagar os custos dos enterros dos associados. Posteriormente, essas associações adquiriram um caráter de reivindicação. Assim, surgiram as trade unions. Gradativamente, se obteve a proibição do trabalho infantil, se limitou o trabalho das mulheres e se conquistou o direito de greve. Com o aparecimento do primeiro sindicato nacional na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII, a capacidade de resistência dos trabalhadores aumentou consideravelmente. Vimos na aula de hoje, então, que a Revolução Industrial significou uma evolução tecnológica e uma verdadeira revolução social, correspondendo à passagem do uso das ferramentas às máquinas, da energia humana à energia motriz, do sistema doméstico ao sistema fabril. No processo da Revolução Industrial, se destacaram 3 períodos: o da implantação na Inglaterra, o da difusão pela Europa, América e Ásia,
e o que vem até os nossos dias, com a industrialização dos países em desenvolvimento. Obrigada por nos acompanhar até aqui e até a próxima aula.